Todo mundo já passou por isso. O aeroporto lotado, os sapatos na mão, o notebook na bandeja, tentando não parecer nervoso, mesmo com o coração batendo mais forte que o normal. Ninguém te explica nada, ninguém te diz o que você pode ou não perguntar, e você segue em frente, obedecendo, torcendo para não ser o escolhido para uma revista extra. Mas o que quase ninguém entende é que a segurança aeroportuária não funciona como a gente pensa. Não é tão sólida, nem tão justa, nem tão lógica quanto parece de fora. Na verdade, grande parte do sistema se baseia na percepção, na improvisação e no silêncio. Hoje vamos levantar o véu e mostrar o que realmente acontece. Não são boatos nem teorias, mas como a Administração de Segurança de Transporte, TSA, realmente funciona, e por que conhecer esses segredos pode te poupar de problemas, perdas e momentos bem desconfortáveis. Depois deste vídeo, você nunca mais passará por um controle de segurança da mesma maneira. Podem te revistar, mas não te machucar. As revistas corporais são um dos momentos mais tensos para muitos viajantes, especialmente para pessoas com condições médicas, dores crônicas ou deficiências invisíveis. O que poucos sabem é que a segurança do aeroporto é legalmente obrigada a adaptar o procedimento se o passageiro relatar alguma limitação física. Um agente não pode aplicar pressão excessiva ou causar dor intencionalmente. Se ele fizer isso, está passando dos limites. E você tem o direito de interromper o processo e pedir um supervisor a qualquer momento. O silêncio é o que permite os excessos. Quando uma pessoa explica com firmeza, mas sem agressividade, que algo lhe causa dor, o procedimento geralmente muda. Isso não é um favor, é uma obrigação legal. O sistema funciona melhor quando o passageiro não pede desculpas por existir. Seu corpo não é um obstáculo para a segurança. E proteger sua integridade não é desobediência. A TSA não é polícia. Quando um agente de segurança fala com você em tom autoritário, a maioria dos viajantes assume que ele tem poder absoluto. Mas a realidade é bem diferente. Os agentes da TSA não são policiais. Eles não podem te prender, não podem te deter legalmente e não podem confiscar seu passaporte. A autoridade deles termina no momento em que surge uma possível infração penal. A função deles é verificar, não punir. Eles podem inspecionar bagagens, fazer perguntas e realizar revistas físicas, mas se eles acham que você cometeu um crime, eles precisam chamar a polícia local ou federal. E esse detalhe muda tudo. Muitos abusos acontecem porque os passageiros não conhecem esse limite. O medo faz com que as pessoas obedeçam a ordens que, na verdade, não são obrigatórias. Saber que o poder do agente é limitado não é confrontar, é equilibrar a relação. Não se trata de discutir, mas de entender que você não está indefeso. A autoridade da TSA parece enorme, mas legalmente é muito mais limitada do que parece. Ser humano pode jogar contra você. É aí que surge uma das maiores contradições do sistema. Demonstrar emoções normais pode se tornar uma desvantagem. Estar triste, nervoso ou cansado não te torna culpado, mas pode fazer você parecer um. Existem casos documentados de passageiros selecionados para revistas secundárias simplesmente porque estavam chorando ou pareciam cabisbaixos. O sistema interpreta certas emoções como potenciais indicadores de tráfico ilícito ou comportamento irregular. O resultado é perverso. Quanto mais humano você parecer, maior a chance de você ser sinalizado. Não porque você fez algo errado, mas porque você se encaixa em um perfil ambíguo. Por isso, muitos viajantes experientes recomendam manter uma atitude neutra, nem fria nem provocadora, apenas estável. Em um ambiente onde todo mundo está nervoso, se destacar emocionalmente pode jogar contra você. A pergunta que muda tudo. Existe uma frase simples que pode transformar completamente uma interação desconfortável em um controle de segurança. Isso é uma exigência ou apenas um pedido? Dita com calma, sem ironia ou desafio, essa pergunta obriga o agente a diferenciar entre o que ele pode realmente exigir de você e o que ele está apenas pedindo.
E essa diferença é crucial. Muitos viajantes contam como, depois de fazer essa pergunta, o tom do agente muda imediatamente. Não porque o agente seja mal intencionado, mas porque o sistema é projetado para que a maioria não questione nada. Quando você faz a pergunta com respeito, você demonstra que conhece seus direitos. Você não se torna um problema, você se torna consciente. E um passageiro consciente é muito mais difícil de intimidar. Essa frase simples não cria conflito, ela cria clareza. E em um ambiente onde quase tudo é confuso, a clareza é poder. Nada é permitido para sempre. Muitos viajantes caem numa falsa sensação de segurança. Eu já levei isso outras vezes. Mas nos aeroportos, o conceito de precedente não existe. O que foi permitido ontem não será necessariamente permitido hoje. Itens aceitos por anos podem ser reclassificados da noite para o dia. Às vezes, devido a mudanças reais na regulamentação, outras vezes por interpretações internas. E quando isso acontece, não há debate. O objeto fica ali. A lição é clara. Cada viagem é um novo começo. Não importa a sua experiência anterior ou quantas vezes você já voou. O sistema não se lembra. Ele apenas executa. Viajar informado não é memorizar regras antigas. É sempre verificar antes de partir. Porque nesse jogo a confiança é o que custa mais caro. O código SSSS. Poucas coisas geram tanta ansiedade quanto ver letras misteriosas impressas no seu cartão de embarque. O código SSSS significa que você foi selecionado para uma revista secundária de segurança. E quando ele aparece, não há como escapar. Esse tipo de controle envolve uma inspeção minuciosa da bagagem, uma revista corporal completa e, em muitos casos, atrasos significativos. O mais frustrante é que quase nunca te explicam o motivo. Alguns passageiros só o veem uma vez. Outros começam a vê-lo repetidamente sem motivo aparente. Não há um sistema transparente para sair dessa seleção. E embora isso não implique que você esteja em uma lista negra, significa que sua viagem será mais longa e desconfortável. Ver esse código não é uma acusação, mas também não é um acaso. É o lembrete de que, nesse sistema, você nem sempre sabe por que foi escolhido. A roleta do aeroporto. Uma das maiores frustrações ao viajar é descobrir que as regras parecem mudar o tempo todo. O que passou tranquilamente em um aeroporto pode virar motivo de inspeção no próximo. Isso não é incompetência nem erro humano. Faz parte do projeto. A TSA aplica o que eles chamam de medidas flexíveis. Isso significa que os procedimentos podem variar dependendo do aeroporto, do nível de alerta ou até de decisões internas do dia. Para o viajante, parece uma roleta. Nunca se sabe qual regra está valendo hoje. Esse sistema visa desorientar possíveis ameaças, mas acaba penalizando o passageiro comum. A consequência é que não existe uma experiência padrão. E confiar em viagens anteriores é um dos erros mais comuns. Na segurança do aeroporto, a lógica nem sempre manda. A imprevisibilidade, sim. Você está sendo analisado desde que entra na fila. Muito antes da sua mochila passar pelo scanner, você já está sendo avaliado. A partir do momento em que você entra na fila, alguns agentes já estão observando seu comportamento, como você anda, como olha ao redor, como reage às instruções. Esse método se baseia na ideia de que a linguagem corporal pode entregar intenções ocultas. O problema é que o aeroporto é, por definição, um lugar que gera estresse. Pessoas com pressa, o medo de perder o voo, crianças chorando, despedidas emocionantes. Tudo isso pode ativar sinais que o sistema interpreta como suspeitos. Não é preciso fazer nada de estranho. Evitar o contato visual, se mexer demais, tocar o rosto ou parecer distraído pode ser o suficiente. E o mais preocupante é que não há como saber qual gesto foi o gatilho. A decisão já está tomada antes mesmo de você perceber que está sendo observado. O humor pode te marcar. Para muitos, fazer uma piada é uma forma de descontrair. Mas no controle de segurança,
Uma piada mal interpretada pode sair caro. Piadas, sarcasmo ou comentários espirituosos podem ser interpretados como falta de seriedade, ou até mesmo como provocação. Alguns viajantes, após uma piada inocente, começaram a ser selecionados com mais frequência em voos subsequentes. Coincidência? Talvez. Mas o sistema não é conhecido por recompensar a espontaneidade. Em um ambiente onde tudo é gravado, até uma frase inadequada pode deixar rastros. Não porque você seja perigoso, mas porque você quebrou o roteiro esperado. A regra não escrita é simples. O controle de segurança não é o lugar para chamar a atenção. Não é justo, mas é a realidade. Às vezes, passar despercebido é a melhor estratégia. O maior risco não é o avião. Muitos acreditam que o momento mais delicado da viagem é o voo em si. Mas, estatisticamente, um dos lugares onde mais objetos são perdidos ou desaparecem é na própria segurança do aeroporto. As bandejas se movem rápido, os passageiros se atropelam, e todos tentam pegar suas coisas ao mesmo tempo. No meio do "Deus nos acuda", relógios, carteiras, celulares e fones de ouvido podem sumir em segundos. Nem sempre há má intenção, claro. Às vezes, alguém pega o item errado. Outras vezes, ninguém percebe até que seja tarde demais. Quando você reage, a bandeja já não está lá e não há um jeito claro de saber o que aconteceu. A segurança é, sem dúvida, um ponto cego da viagem. E, paradoxalmente, um dos lugares onde você deveria ter mais cuidado é onde você tem menos margem para reagir. A regra de ouro do viajante inteligente. Depois de ouvir todas essas histórias, a conclusão é simples e direta. Se você não pode se dar ao luxo de perder algo, não despache. Eletrônicos, medicamentos, documentos importantes e objetos de valor devem sempre viajar com você. Não por desconfiança, mas por bom senso. A bagagem de mão é o último espaço onde você ainda mantém o controle. Tudo o que sai da sua vista entra em um sistema onde você não decide mais nada. Viajar leve e consciente não é um incômodo, é uma estratégia. E muitas vezes é a diferença entre uma viagem tranquila e uma experiência desastrosa. Muito teatro, pouca eficácia. Muitas regras que parecem rigorosas são mais para tranquilizar do que para proteger. Restrições arbitrárias, verificações repetitivas e gestos visíveis criam uma sensação de segurança, mesmo que nem sempre a garantam. Auditorias internas mostraram que, enquanto itens inofensivos eram confiscados, ameaças reais passavam despercebidas. O problema não é a falta de esforço, mas a abordagem. A segurança vira um show quando o visível é priorizado em detrimento do que realmente importa. E o passageiro acaba pagando o preço, em tempo, em estresse e em pertences. Respeitar as regras nem sempre significa estar mais seguro. Às vezes, significa apenas que o sistema está fazendo seu papel para a plateia. O truque dos viajantes experientes. Com o tempo, muitos viajantes frequentes aprendem que, no controle de segurança, não basta obedecer, é preciso antecipar. Uma das dicas mais eficazes é controlar o momento em que seus pertences ficam sozinhos. Se você enviar sua bandeja muito cedo, seus objetos podem ficar sem vigilância enquanto você ainda está preso no scanner corporal. Esse pequeno atraso é suficiente para que algo desapareça ou caia em mãos erradas. É por isso que os viajantes mais experientes costumam enviar suas bandejas por último, bem na hora em que estão prestes a passar pelo controle físico. Assim, o tempo entre a saída do scanner e a recuperação de seus pertences é mínimo. Não é paranoia, é prevenção. Em um ambiente caótico, reduzir os segundos de exposição pode fazer a diferença entre continuar a viagem tranquilamente ou começar uma busca impossível. O lado humano e contraditório. Depois de tudo o que falamos, seria fácil pintar a segurança aeroportuária como o inimigo número 1. Mas a realidade, meu amigo, é bem mais complexa.
Por trás daquele uniforme, muitas vezes, existem pessoas exaustas, mal pagas e sob uma pressão que faria qualquer um pirar. Muitos desses agentes não criam as regras, eles apenas as aplicam, como um bom pau-mandado do sistema. Eles passam dias inteiros lidando com viajantes estressados, atrasos, reclamações e decisões impopulares. É um verdadeiro samba do crioulo doido. Nesse cenário, o esgotamento é tão certo quanto o café da manhã com pão na chapa. Isso não justifica abusos ou erros, claro, mas nos ajuda a entender por que o sistema falha de uma forma tão humana, tão gente como a gente. Não é só um problema de indivíduos, mas de uma estrutura que nem sempre protege o passageiro, nem o trabalhador. É como um Deus nos acuda constante. Reconhecer essa dualidade é fundamental para entender que o verdadeiro problema não é pessoal, mas sistêmico. É um rolo que precisa ser desvendado. Escândalos de contratação. Depois dos grandes atentados que marcaram a história da aviação, a necessidade de pessoal era urgente. Urgente demais, para ser sincero. Milhares de funcionários foram contratados sem que as verificações de antecedentes fossem devidamente realizadas. Com o tempo, descobriu-se que algumas dessas pessoas tinham antecedentes criminais ou ligações preocupantes. Não eram casos isolados, mas falhas estruturais no processo de recrutamento e acompanhamento. O problema se agravou ao descobrir que, uma vez contratados, muitos funcionários não eram reavaliados regularmente. O sistema presumia que, se alguém fosse aprovado uma vez, permaneceria confiável para sempre. Quando uma agência encarregada de detectar riscos falha em identificar os seus próprios, a confiança do público sofre, e reconquistá-la não é tarefa fácil. Eles se concentram no que é visível, não no que é perigoso. Uma das críticas mais frequentes dos especialistas em aviação é que grande parte da segurança aeroportuária se concentra no que o passageiro consegue ver. Os líquidos, os cintos, os sapatos, aqueles pequenos objetos chamativos. Tudo isso comunica ação, controle e vigilância. Mas, sinceramente, nem sempre comunica eficácia. Enquanto os agentes gastam tempo confiscando itens de baixo risco, auditorias internas já mostraram que ameaças muito mais sérias conseguem passar despercebidas. O problema não é a existência dos controles, e sim o desequilíbrio. A segurança de verdade é muitas vezes silenciosa, invisível e baseada em inteligência. No entanto, o sistema prioriza o que justifica sua presença para o público. O resultado é uma sensação de proteção que nem sempre corresponde à realidade. Para o viajante, isso se traduz em frustração. A gente cumpre regras rigorosas sem entender o porquê, enquanto o perigo real nem sempre recebe a mesma atenção. O verdadeiro problema do roubo interno. Quando falamos de objetos perdidos em aeroportos, quase sempre culpamos a desatenção do passageiro. Mas existe uma realidade incômoda e raramente mencionada. Também já houve roubos cometidos pela própria equipe de segurança. Há casos documentados de agentes condenados por surrupiar dinheiro, joias e eletrônicos durante as inspeções. Alguns, por anos a fio, antes de serem descobertos. O maior problema não é apenas o roubo, mas a dificuldade de prová-lo. Uma vez que sua bagagem passa pelas mãos do sistema, a cadeia de responsabilidade se dilui. As reclamações muitas vezes se perdem entre formulários e o silêncio administrativo. Isso não significa que todos os agentes agem mal, mas mostra que confiar cegamente no sistema é um erro. A segurança absoluta não existe, e assumir isso é o primeiro passo para se proteger melhor. Sua mala despachada não está segura. Despachar uma mala dá uma falsa sensação de tranquilidade. Você a entrega, ela some numa esteira e você presume que ela reaparecerá intacta no seu destino. Mas a jornada de uma mala é longa e passa por muitas mãos. Todas as malas são escaneadas e, bem, uma parte significativa é aberta manualmente. Cadeados arrombados,
Zíperes forçados e objetos fora do lugar são mais comuns do que se reconhece publicamente. O problema aparece quando algo some. Provar onde a perda ocorreu é quase impossível. E sem provas claras, as reclamações raramente dão em algo. Despachar não é sinônimo de proteger. É simplesmente delegar o controle. E num sistema com tantas variáveis, isso pode custar caro. Depois de aprender tudo isso, uma coisa fica clara: a segurança aeroportuária não é infalível, nem transparente, nem sempre justa. Mas é o sistema com o qual viajamos, e aprender a navegar por ele faz toda a diferença para o seu bem-estar. Viajar informado não significa desconfiar de tudo, mas saber quando se proteger, quando fazer perguntas e quando não ceder por medo. Conhecer seus direitos, cuidar de seus pertences e manter a calma te devolve parte do controle que a viagem moderna nos tirou. Em 2026, a melhor defesa do passageiro não é obedecer em silêncio, é entender as regras do jogo. Porque quando você sabe como o sistema funciona, você deixa de ser um alvo fácil e começa a viajar com algo que vale mais do que qualquer bagagem: a tranquilidade.